Daí, pessoal, mais uma resolução. Analise as afirmações abaixo. Afirmação 1. Seno de 225 graus igual a menos seno de 45 graus. Segunda, menos cosseno de 225 graus igual a cosseno de 135 graus. E terceiro, tangente de 225 graus igual tangente de 45 graus. Das afirmações acima, quais são as verdadeiras, ok? Bom, para resolver essa questão aí, eu vou primeiramente te lembrar alguns tópicos, tá, necessários para essa resolução. Primeiro, eu vou te lembrar sobre redução de arco ao primeiro quadrante. Então, pela regra prática, tu vai fazer o seguinte raciocínio. Tu quer reduzir um arco para o primeiro quadrante, então tu vai imaginar a linha horizontal. Essa linha horizontal no ciclo trigonométrico tem na esquerda aqui 180 graus e aqui 360 graus. Então tu vai verificar o arco que tu queres reduzir, se ele está mais próximo de 180 graus ou 360 graus. Tá, vamos supor, sei lá, o arco é de 240, vamos supor que eu queira reduzir 240 graus. 240 está mais próximo a 180 ou 360? Está mais próximo a 180. E qual a diferença de 140 para 180? Bom, a diferença é 60 graus. Portanto, o 240 graus no primeiro quadrante é 60 graus. Então, esse é o raciocínio. Então, eu verifico se o arco que eu quero reduzir, se ele é mais próximo do 180 ou 360, e ao mesmo tempo eu determino qual é a diferença, tá? Ou para o 360 ou para o 180, da onde ele estiver mais próximo, ok? Já vamos então ver isso na prática. Então, isso é a redução ao primeiro quadrante. Segundo tópico que eu preciso aí para essa questão é sobre os sinais. Então, relembrando para ti aí, ó, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos, eixo vertical. Então, a parte de cima do seno é positivo, então aqui, ó, primeiro e segundo quadrante positivos e a parte de baixo negativo. Então, isso aí é seno. Cosseno. Bom, ciclo trigonométrico, eixo dos cossenos, bom, aí é o eixo horizontal. Então, os cossenos são positivos na frente e atrás do eixo dos cossenos, negativo. Olha só, o cosseno é horizontal, ó. Isso aqui é cosseno. E até eu vou te dar uma técnica aqui rapidinho, ó. O seno é o eixo vertical. Como que eu associo isso? Porque o seno aqui tem a vogal E e vertical tem a vogal E. E o cosseno é o eixo horizontal. Como que eu associo? Cosseno tem a vogal O e horizontal tem a vogal O. Então, sabendo que cosseno é horizontal, o que eu sei? Que a parte da direita é a parte positiva, a parte da esquerda é a parte negativa. Então, quais são os quadrantes que ficam aqui? Bom, é só completar aqui, ó. Primeiro e quarto. E quais são os negativos? Segundo e terceiro. Então, é isso que eu tenho aqui para cosseno. E o raciocínio da tangente. Tangente, ela é marcada sobre a reta T aqui, né? Paralela ao eixo vertical, tangenciando na origem dos eixos. Então, a tangente no primeiro quadrante, ó, projeta para cima, positivo. No terceiro quadrante também projeta para cima, positivo. No segundo quadrante, projeta para baixo, negativo. E no quarto quadrante também projeta para baixo, negativo.
Então tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Tangente positiva. E negativa tangente no segundo e no quarto. Tá? Então aí relembrei para ti redução e também sinais. Vamos então para análise das afirmações aí. A primeira, que seno de 225 graus é igual a menos seno de 45 graus. Bom, 225, ó, aquela historinha. Escapa do primeiro quadrante, vou ter que reduzir. Como que eu reduzo? Bom, aí 225 está mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença aqui para o 180? A diferença 225 para 180, a diferença é de 45 graus. Então significa que seno de 225 é seno de 45 graus. Eu só preciso verificar o sinal agora. Aí como que é o seno de 225? Bom, 225 graus, ele passa de 180, mas não atinge 360, não atinge 270. Então isso aqui é terceiro quadrante. E o seno no terceiro quadrante, olha aqui, ó, negativo. Né? O arco de 225 ele está por aqui, ó. Está nessa fatia. Está no terceiro quadrante, portanto o seno aí é negativo. Então, seno de 225 é o seno de 45, mas negativo, pelo quadrante. E aí menos seno de 45 está dizendo que é igual a menos seno de 45. E logicamente que isso é verdadeiro. Portanto, a primeira aqui, ó, verdadeira. A segunda diz que menos cosseno de 225 graus é igual ao cosseno de 135 graus. Fazia mesmo esquema da redução, né? 225, já vimos que ele está mais próximo do 180, e a diferença aqui é 45 graus. Então aqui eu tenho menos, que é esse menos aqui, ó, da expressão. E agora eu vou analisar o cosseno de 225 graus. Cosseno de 225 graus, então, ele é o cosseno de 45 graus, como nós vimos, né, reduzindo para o primeiro quadrante. Só preciso pensar no sinal. Bom, o cosseno de 225. Aí 225, ó, ele está aqui, ó. Cosseno de 225 está nessa parte. E nessa parte, olha só, é negativo, porque pega a parte de trás do cosseno. Pega a parte negativa. Portanto, isso é menos cosseno de 45. Olha só. Né? Então eu tenho aí cosseno de 225, um cosseno, portanto, negativo. Ok? Muito bem. Aí eu fico aqui, já vou analisar aqui, ó, menos com menos dá mais. Então isso aqui, ó, vai se transformar em mais cosseno de 45. Fechou. Vamos ver o outro lado aqui, ó. Cosseno de 135 graus. Mais perto dos 360 ou mais perto dos 180? Mais perto dos 180. E qual é a diferença de 135 para 180? Também é 45 graus. Portanto, isso aqui, cosseno de 135 graus, também é cosseno de 45. Ok, mas falta o sinal. 135 graus cosseno, onde é que está? Bom, 135 graus está nessa faixa aqui, ó, entre 90 e 180. E nessa faixa, o que eu sei? Que o cosseno é negativo, está na parte de trás. Portanto, isso é menos cosseno de 45. Então ele está dizendo que cosseno de 45 graus é igual a menos cosseno de 45 graus. E aí isso é falso, né? Por quê? Porque aqui é mais, ó, e aqui é menos. Então não é totalmente igual, portanto a segunda é falsa. E aí eu vou para a terceira
afirmação que diz tangente de 225 graus é igual a tangente de 45 graus. Bom, 225 graus já vimos, né? Que ele é mais próximo do 180 e que a diferença aqui é de 45 graus. Então, tangente de 225 graus é igual a tangente de 45 graus. Falta só definir aqui na frente o sinal. 225 graus está onde? Está nesse quadrante aqui, ó, nesse intervalo. Está entre 180 e 270. E nesse quadrante, como que é a tangente? A tangente é positiva, né, porque ela se projeta para a parte de cima. Portanto, aqui o sinal é mais tangente 45, ou simplesmente tangente 45, nem preciso manifestar o sinal positivo. Então está dizendo que tangente de 45 graus é igual a tangente de 45 graus. E isso é verdadeiro. Então, quais foram as alternativas, as afirmações aí que foram verdadeiras? A 1 e a 3. E aí eu estou falando isso 1 e 3 da letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, bons estudos e até a próxima.